Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando tudo a respeito da saúde vocal. Agora a gente estava falando sobre a importância de procurar um profissional da alimentação, alguns tópicos que devem ser adotados. Porém, a gente estava falando sobre essa questão da mudança de temperatura que acaba ocasionando resfriado, gripe, começa com dor na garganta, depois fica no nível mais alto, vai para rinite, sinusite. Muito chato a gente ficar assim, né, Cíntia? E a gente percebe que tem um comprometimento da saúde vocal. Sim, tem sim. Mas isso não impede, né, um resfriado comum não impede a pessoa de trabalhar. O professor, no caso, o cantor, não impede. Acontece que em alguns casos, alguns resfriados, eles vêm com mais força, mais forte e prejudicam a voz. Quando você sente que você está com dificuldade, que você está começando aquela rouquidão, aquela queimação na garganta, o indicado é repousar mesmo. Repouso vocal, evite falar, se quiser se comunicar, escreva, porque realmente quando você quer falar, já sente aquela dor, né? Dói. Então, o ideal, nesses casos de resfriado, é o repouso vocal. Então, se eu perder totalmente a minha voz, eu devo repousar. Isso. Não fale. Se quiser se comunicar, escreva. Um bilhetinho à moda antiga, né? Isso, o WhatsApp, né, agora. Agora o WhatsApp também, a carta digital, né? É. Agora, Cíntia, tem uma outra questão. Os medicamentos, de certa forma, podem ressecar as nossas cordas vocais? Podem agredi-la? Por exemplo, a gente tem aqui o própolis, mel, algumas misturas que a gente faz, que a gente encontra pronto já na farmácia. Isso pode prejudicar? Não tem nenhuma comprovação científica, nenhum estudo comprova atualmente, né, que eles trazem algum benefício para a corda vocal, nem tanto um malefício também. Não tem nenhuma comprovação científica, né, essas receitas caseiras, então a gente não pode afirmar nem que sim e nem que não. Por exemplo, a gente encontrou algumas receitas caseiras na internet utilizando vinagre, limão e água morna, gargarejos, por exemplo, ou até ingestão dessas substâncias. Isso pode, porque a gente falou sobre o alimento cítrico, né? E o limão está dentro dessa categoria, né? Isso mesmo. Nesse gargarejo que você falou, eu tiraria o vinagre, tiraria o limão, né? Porque eles são ácidos e são cítricos, então não é legal você fazer gargarejo com essas substâncias. Eu faria um gargarejo somente com a água morna. A água morna, ela vai agir como um vasodilatador, né? Dilatando os vasos sanguíneos e tendo uma circulação sanguínea melhor. E a água com sal? O sal, ele faz a retenção do líquido, né? Mas você pode fazer também sim o gargarejo com a água morna e um pouquinho de sal. Agora, o que significa calos nas cordas vocais? Eu realmente tenho um calo, como tem no pé, por exemplo, nas cordas vocais? O calo vocal, na verdade, o nome dele é o nódulo vocal. Então, são massas benignas criadas na prega vocal. É uma massa benigna, né, ela está ali, ela vai engrossar essa prega vocal, logo vai aparecer a disfonia, a rouquidão, que é o sintoma, né? A voz pode ficar mais fraca, pode ter dor ao falar. Nesse caso, você tem que procurar um especialista, tem que fazer exames específicos, porque existem exames específicos que você pode ver a prega vocal e ver o que está acontecendo e procurar um tratamento adequado. Então, na verdade, o nódulo é isso, é um engrossamento da prega vocal, né, através de massa benigna, e ela pode ser causada também por um trauma, por um abuso vocal, por um uso incorreto da voz. Agora, uma vez já tendo esse nódulo nas cordas vocais, é possível retirá-lo? E de que forma? Dependendo do grau, ele pode ter um tratamento cirúrgico, né? E quem vai indicar esse tratamento mais correto é o médico. Então, ele pode ter um tratamento medicamentoso, cirúrgico ou terapêutico. E qual seria a especialidade indicada para fazer esse procedimento? O médico otorrino, primeiramente, né? A porta de entrada é o otorrinolaringologista, e ele vai indicar, conforme o tratamento, ele indica para o terapeuta, que no caso é o fonoaudiólogo, que vai fazer uma terapia, e não é muito longa, vai depender de caso para caso. Agora, pela sua experiência, já teve casos, pacientes que relataram que perderam a voz, que o tom mudou devido a esse procedimento cirúrgico? Sim, muitos professores, no caso. Aí entra a terapia fonoaudiológica com exercícios para ele recuperar essa qualidade da voz.
Explica pra gente um pouquinho sobre essa manobra, o funcionamento das cordas vocais. Elas batem entre si, tremem pra gente conseguir projetar essa voz? Sim. Quando o ar entra, né, você respira pelo nariz, o ar entra, vai direto nos pulmões. Quando ele volta, ele já vem passando pela laringe, pela prega vocal, e nesse ato de abertura, né, que a gente chama de cooptação glótica, você vai ter a produção do som. E na boca, que nós chamamos de órgãos articulatórios, é onde o som vai ser articulado. Você vai articular o som A, E, I, O, U. Eles são articulados na boca, mas a produção é na corda vocal pelo ar dos pulmões. Agora a gente ouve muito falar sobre aquecimento da voz. Nádia, você precisa aquecer a sua voz, o professor também precisa fazer isso. O que é exatamente esse aquecimento? É colocar um líquido quente, por exemplo? Não, né? Não. O aquecimento é uma série de exercícios vocais e respiratórios, né, que ele tem como função aquecer, preparar a sua voz, preparar a musculatura para ser utilizada. Quando você vai na academia, você faz o alongamento, o aquecimento ali na esteira, né, preparando. Geralmente ficam uns 10 minutos para alongar e para preparar essa musculatura. Então, com a nossa voz não é diferente. É muito importante você fazer esse aquecimento antes e também o desaquecimento depois. Existem exercícios específicos. Alguns, no caso dos atores, eles utilizam muitas vezes a própria pauta que eles vão ler como um exercício de leitura, né? Vocalização de falas. Então, articular bastante, a técnica do bocejo, também tem exercícios específicos passados pelo fonoaudiólogo. Cíntia, eu acabei de acordar. Que tipo de exercício eu devo fazer para aquecer essa voz? Vamos ensinar para o pessoal que está em casa? Certo. Primeiramente, técnica do bocejo. Acordou, técnica do bocejo. Bocejar, bem grandão, alongando mesmo toda a musculatura da face. Percebe que estica tudo isso aqui, né? Isso. Você tem que alongar, o bocejo é muito importante. Depois, você pode começar com a rotação de cabeça e pescoço, né? Rotacionando toda a musculatura cervical. E depois você pode já partir para alguns exercícios que é produção de som de M e N vocalizando as vogais. Mas lembrando que essa rotação não é com o corpo não. Né? Como é que ela deve ser feita? Somente cabeça e pescoço, corpo parado. Então a cabeça vai fazer assim. Isso. E o meu corpo continua parado, né? Exatamente. Depois você pode fazer o exercício de som, emitir o som N e N, lateralizando como se você estivesse mastigando, fazendo a simulação da mastigação de um lado e para o outro. É um barulho de abelhinha, né? Isso, M e N. É um exercício que pode ser indicado para o aquecimento. Ensina pra gente como é que se faz. A técnica é M, como se você fosse mastigar. Mastigando para um lado e para o outro, vocalizando a consoante M. Agora é difícil a gente ter coordenação motora para falar o M e ao mesmo tempo mover a boca, né? Gesticular. Mas não é tão difícil. Né? É uma questão de exercício, de prática. Não é difícil, não. E depois de feito isso? Depois de feito isso, o ideal. Faça de 10 a 15 minutos e nunca exceder o tempo de 30 minutos. 10 a 15 minutos de exercício pela manhã, você já está preparado para utilizar a voz. E o desaquecimento, o que seria? O desaquecimento ele é tão importante quanto o aquecimento. Muitas pessoas esquecem de fazer, acham que não é tão importante. Mas o ideal, acabou de usar a voz, 5 minutos de repouso vocal é o suficiente. Não quer fazer nada, às vezes você está na correria do dia a dia, não tem tempo para fazer. Faz um repouso vocal, toma água, Olha, eu quero dizer que a partir de hoje, depois de terminar o programa, eu vou ficar calada por 5 minutos. Isso. Pra fazer Pode contar. Esse desaquecimento. Agora, Cíntia, esse desaquecimento deve ser feito ao dormir? E depois de fazer o desaquecimento, eu não posso mais falar? Pode falar sim. Você pode falar. Na verdade, o desaquecimento ele é feito assim, para quem acabou de utilizar muito a voz, como nós agora, que estamos fazendo o programa, então a gente está utilizando a voz constantemente. Então, essa é a importância. A partir do momento que você parou de usar a voz constantemente, isso não significa que você não possa mais usar a voz em casa, até mesmo porque quando você for dormir, você vai ficar 12 horas sem falar, né? Então, não significa que você não precisa mais falar depois do desaquecimento. Agora, a gente falou sobre algumas doenças
físicas que acabam afetando a saúde da voz, como no caso gripe, resfriados, no nível mais sério, se não for tratado logo no início, né? Mas existem outras doenças que podem afetar? Sim, a saúde do corpo, como já foi dito, ela reflete na voz. Como no caso da doença de Parkinson, a voz ela fica mais trêmula, mais fraca, né, com mais oscilações. Também a depressão, a voz vai ficar mais grave. Então, nem sempre a causa da disfonia ela está relacionada com a prega vocal, como nesses casos. A causa é cerebral, né, é neurológica, como a doença de Parkinson. Então, nem sempre o problema está na prega vocal. Agora, quanto tempo dura o tratamento? Pode variar de pessoa para pessoa, faixa etária, por exemplo? Sim, pode variar. O ideal com um tratamento de voz é de 3 a 6 meses, mas cada caso é um caso e precisa ser avaliado, mas o ideal é de 3 a 6 meses. Seria o importante, né? Isso. Agora, eu já fiz atendimento, busquei a orientação de uma profissional de fonoaudióloga e eu percebi que antes de começar tudo é feito um tipo de anamnese, por exemplo, que é voltado para a área de vocês. A gente acaba gravando, lendo textos e aí depois a profissional vai ouvir e perceber a dificuldade que a gente tem. Então é feito tudo isso no primeiro momento, né? Sim, essa é a análise vocal, né? A gente tem uma avaliação específica de voz, ela precisa ser aplicada e também tem a anamnese, que é a entrevista com o paciente para saber qual é a queixa principal daquele paciente, né? Como que ele tem, qual é o estilo de vida dele, o que ele faz de errado, o que ele está fazendo de certo. Então, a anamnese, a entrevista inicial, a gente precisa ter, ela precisa ser bem feita para ter um tratamento eficaz. E a avaliação, que como você falou, a voz pode ser gravada, né, você fazendo leitura, e depois é avaliada pelo fonoaudiólogo também. Ela vai ajudar bastante na preparação terapêutica para reabilitar essa voz. E no caso das pessoas que apresentam a gagueira, que é uma dificuldade de formular as frases, é também feito um tipo de tratamento? Ela deixa de ser gago, por exemplo? A gagueira, ela tem tratamento sim, né? Mas a cura específica ainda não tem. Não tem cura, né? Mas ela tem um tratamento que pode ser feito. Existe também exercícios específicos que a gente pode fazer para melhorar esse feedback da pessoa que é gaga, né? O feedback é lento. E também hoje no mercado existem também alguns aparelhos que ajudam a enganar o cérebro e que vai facilitar bastante a vocalização dessa pessoa. Tecnologia nos ajudando sempre, Isso, né? Agora, mesmo. Cíntia, eu te convido a ficar aqui comigo, porque no próximo bloco a gente vai fazer uma viagem até o estado do Acre, falando a respeito deste assunto. Então você de casa, não saia daí que a gente volta já.